Olá, boa noite a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos, as pessoas que acompanham o programa Ser Fraterno. É um podcast voltado para atenção às dificuldades das pessoas relacionadas com a visão espírita, né? E aí, hoje, né, o Ser Fraterno, depois de alguns dias, né, sem a gente estar aqui na ativa, houveram problemas técnicos na rádio e houveram situações em que a gente não pôde estar, mas hoje, retornando ainda com o livro, né, o livro Vida e Sexo, nós já estamos próximos do final dele, nós estamos no capítulo 24 e ele tem 26 capítulos, né? E hoje o assunto que nós tratamos é carga erótica, que nós vamos tratar. Então, eu quero agradecer, né, a Ranicelli por estar, o Cláudio por estar na parte técnica, né? Boa noite a vocês dois. Boa noite, Fábio. E nós vamos falar a respeito desse tema, ressaltando bastante as questões bem materiais, bem... muito relacionada até com a nossa condição atual, como seres humanos, na condição atual aqui na Terra, como essa carga erótica, como esse tema, né, essa energia, ela influencia, né, nas nossas escolhas, influencia nas nossas condutas, influencia também nas consequências dos nossos atos, né? Então, vamos prestar bastante atenção nesse tema, que ele é um tema bem relacionado com a nossa condição atual. Muito bem relacionado. E eu acho ele bem interessante, porque levanta também alguns mitos das nossas vidas, né? Algumas questões que envolvem culpas, né? Porque erotismo, sexo, sexualidade são temas que vêm carregados com muita culpa, né? Por causa da cultura, né? A cultura da repressão, a cultura da punição, da proibição. Então, nós precisamos de trabalhar esse tema com bastante respeito, com bastante cuidado e entendimento, até porque, por ele ser um tema que está muito relacionado com o nosso contexto atual, apesar de que a questão da sexualidade, a questão do erotismo não é algo que nasceu dos últimos milênios para cá, é algo que sempre fez parte da humanidade, sempre fez parte da criação, sempre fez parte até das questões relacionadas aos instintos. Então, desde que os seres, né, estão nesse processo de criação, independente de quais seres são, né, o assunto sobre sexo, o assunto sobre essa carga erótica, ele é contextualizado, ele está em todas as condições do tempo, né? E aí, então, mas pelo fato de hoje isso ser um tema tão explícito, tão aberto, e ser um tema, inclusive, utilizado de uma forma tão vulgar, é que eu acho que, para a atualidade, é um tema bem importante de ser tratado. E nós não vamos nos escandalizar, por exemplo, se nós recebermos várias pessoas nos nossos atendimentos que tenham dificuldades relacionadas a esse tema. Então, é interessante a gente trabalhar ele justamente por isso. Nós vamos começar com a prece, né, Rani? Sim, prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem, que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor.
Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. E que assim seja. Que assim seja. Então, nós vamos iniciar, né, com a leitura do livro e do capítulo, né, 24, Carga Erótica, e vamos, né, colocando as nossas reflexões a respeito. Dois sistemas se defrontam: o dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseiam no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde estão a sabedoria? Onde estão a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que, por serem necessárias uma ao outro, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender à lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo, mal dirigido pelos acidentes que causa. Muito bem. Então, aqui, antes de introduzir o assunto sobre carga erótica, fala da importância dos cuidados, né, de termos essa preocupação, essa responsabilidade com nosso espírito, né, aqui trata como alma, e o nosso corpo. E aqui ele coloca dois extremos: o daqueles que acham que o corpo precisa ser aniquilado, né, porque o corpo é a fonte do mal, é a fonte das sombras. Então, a ideia do materialismo, né, de nós termos um culto pelo corpo. Então, esses casos, né, que são daqueles que acreditam que o corpo precisa ser aniquilado, e em contrário daqueles que têm um culto, uma adoração absurda pelo materialismo, pelo que é material, então pelo corpo, e que o corpo tem que se sobressair à alma, ao espírito. Então, e essa questão é bem intrigante, porque nós não somos só corpo e muito menos só espírito. Quando estamos na condição só espiritual, nós estamos desencarnados e nós não estamos desfrutando, a menos que por meio de estarmos ainda errantes, ainda precisando das sensações que são materiais, com o nosso espírito ainda muito denso, materializado, muito possivelmente nós estaremos ainda buscando as sensações daqui. Porém, né, estando desencarnados, nós estamos sem a indumentária corpórea, né? E daí, tanto um quanto o outro são complementares. O corpo não tem como sobreexistir a alma, né? O corpo não tem como existir sem a alma. E a alma precisa do corpo para o processo de evolução, para o processo de burilamento, de melhoramento moral. Então, esses dois movimentos são movimentos que são ambos, não são os ideais, né? Nem o culto exagerado ao corpo, nem a ideia de que o corpo é todo mal, né? E também o fato de nós termos que cuidar de um não elimina a possibilidade de termos que cuidar do outro, né?
Então, a importância que tem de nós tratarmos corpo, tem aquela, né, mente são, corpo, mente, espírito. Então, esse equilíbrio integral, e muitas vezes a nossa dificuldade é porque existe uma briga entre essas identidades, vamos dizer assim. Eu vou falar assim, mas não está certo não, viu, gente? Não são identidades diferentes, né? Mas vamos considerar assim, como se fossem partes diferentes de nós. Quando nós temos um conflito entre o que nós pensamos, né, o que nós organizamos mentalmente, o que é o nosso corpo e o que é característica de conhecimento das condições trazidas pelo Espírito, é onde nós estamos em dificuldades espirituais, é onde nós estamos no limite de trabalhar a nossa moralidade, o nosso melhoramento, né? E aí aqui trata exatamente da importância de que não podemos colocar o nosso corpo como algo maior e nem o nosso espírito como algo maior. Um precisa do outro, né? E o espírito ele só se desenvolve quando reencarna. A reencarnação é um dos mecanismos, é o mecanismo pedagógico, educativo, de que Deus se serve para nos auxiliar na nossa evolução. Então, o corpo é necessário, tanto quanto o espírito é necessário. Nenhum deles deve ser negligenciado, né? E para exemplificar, são muitos os casos de espíritos, de irmãos nossos, que tinham uma importância enorme espiritual aqui na Terra, e pelo fato, por exemplo, de ter negligenciado o próprio corpo, desencarnou numa condição espiritual, porque o nosso corpo interfere também no perispírito, a condição do físico interfere no nosso perispírito. Então, desencarnou com algumas dificuldades, mesmo espiritualmente tendo feito uma grande missão aqui. Então, existiram alguns casos, né, que não poucos casos que isso aconteceu, o que significa que se nós negligenciarmos a parte material, se nós não cuidarmos de uma em detrimento da outra, nós vamos continuar tendo algumas dificuldades, né? E isso é uma forma de desatender às necessidades que a nossa própria natureza indica. O corpo é uma condição natural. Estarmos na condição física, reencarnados, é uma condição natural. Atende às leis da evolução, atende às leis divinas, às leis naturais, às leis universais. Então, precisamos cuidar tanto do corpo e do espírito, justamente porque esses itens, essas partes, estão na condição das leis naturais, do que a gente precisa, né, de acordo com o que é esperado e que Deus nos oferece. Então, aqui diz assim, ó. Aí tem alguma coisa, Rani, que você quer acrescentar nesse primeiro parágrafo? Não. Tá. Porque até então nós não entramos no assunto. Uhum. Até aqui nós estamos falando da responsabilidade, da importância de cada parte, né? E sobre a importância dessas partes, corpo, mente e espírito, que atinge intimamente essa questão da carga erótica, né? Porque daí nós vamos estar falando em relação à carga erótica sobre esses aspectos. O aspecto físico, o aspecto mental e o aspecto espiritual. Sereis, porventura, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos torneis menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso, ou seja, a perfeição não está em mutilar o corpo, martirizar o corpo, porque isso não me faz nem menos egoísta, nem menos orgulhoso, nem menos caritativo com o próximo. A perfeição não está nisso, está em toda nas formas por que fizerdes passar vosso espírito. Então, martirizar o corpo não é a melhor forma de evoluir. Nosso espírito é que vai indicar o grau da evolução.
né? A condição do nosso espírito é que vai indicar o grau da evolução. O corpo é só uma carruagem que nós vamos utilizar para passar por essa história de vida, nessa encarnação, né? Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Do item 11, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o espírito precisa ser dobrado, o espírito precisa ser submetido, o espírito precisa humilhar-se, o espírito precisa sacrificar-se, mortificar-se, né? Sacrificar-se. Então, o sacrifício só do corpo, sem uma transformação no espírito, não serve de nada. Então, muita gente pensa que fazer, por exemplo, fazer jejum, penitências, né? E tudo mais, tudo isso melhora o espírito, é uma forma de melhorar o espírito. Se essa transformação não causa nenhum tipo, se essa atitude não causa nenhum tipo de transformação espiritual, se não diminui o meu egoísmo, se não diminui o meu orgulho, se não me torna, vale, né? Se não me torna mais propensa a ajudar os meus irmãos, de nada vale. O instinto sexual exprimindo amor em expansão incessante, nasce nas profundezas da vida, orientando os processos da evolução. Toda criatura consciente traz consigo, devidamente estratificada, a herança incomensurável das experiências sexuais vividas nos reinos inferiores da natureza. De existência a existência, de lição em lição e de passo em passo, por séculos, na esfera animal, a individualidade, erguida à razão, surpreende em si mesma todo um mundo de impulsos genésicos por educar e ajustar as leis superiores que governam a vida. Olha o tantão de informação, ó. O instinto sexual, ele não é de hoje. Como a gente começou na nossa prévia fala, né, a respeito do tema, o instinto sexual é algo que existe na crosta, na Terra, com certeza em outros planetas, né? E nós, os seres que habitamos, tanto animados quanto inanimados, eles são dotados dessa energia genética. Uhum. Esse instinto sexual, ele vai estar na criatura mesmo antes de que ela tenha razão, de que ela tenha entendimento. E uma vez que ela tem entendimento, esse entendimento é uma ferramenta da compreensão do poder, do potencial dessa energia para que ela possa ser educada. Então, assim, né, se desenvolve, nós nos desenvolvemos dos reinos inferiores até aqui, né? De existência a existência, de lição em lição, de passo em passo. Por séculos de séculos, na esfera animal, a individualidade é erguida à razão. E é por séculos mesmo. Porque quando a gente pensa bem assim, meu Deus, até hoje a gente vê tanta atrocidade relacionada a esse tema, né, a sexualidade e tudo. A gente pensa, meu Deus, é tanto absurdo. E aí a gente leva em consideração que esses absurdos, eles não vêm de hoje, né? Nós viemos de séculos em séculos, vidas após vidas, lições após lições. E hoje o que eu acho absurdo, muito possivelmente, eram práticas comuns em tempos atrás, inclusive com a minha participação. Uhum. Né? Inclusive, até na vivência atual, se a gente for avaliar, muitas das formas como nós imaginávamos a vida sexual, o sexo, né, a experiência sexual, desde a nossa infância até a vida atual, muitas transformações, isso precisa ocorrer porque isso precisa ser educado. Né? Isso não pode ser uma energia ou um assunto que deva passar sem a devida atenção. Por quê? Porque as consequências dos desequilíbrios, das dificuldades sexuais são muito graves, né? E arrastam espíritos, às vezes, né, arrastam inclusive até nações a condições de expiação, a condição de dificuldades que elas deverão expurgar, que elas deverão
reparar durante as próximas existências. Quando na Bíblia contava, né, a questão do Evangelho sobre Sodoma e Gomorra, né? É exatamente isso, né? Quando eles narram ali a questão da promiscuidade, que ali as cidades teriam que ser extintas, né? Sim. É justamente pelo tanto de pecados, eles falavam, Sim. né? Mas é justamente pelos desregramentos sexuais que ele tinha. Sim. Né? Que eles precisavam realmente estar numa condição melhor. Numa próxima vez encarnados, né? Numa próxima vez. E ali é alegórico, né? Não é que acabou com as cidades. Sim. Né? Que realmente... É uma figura de linguagem. Isso, teria que passar por uma próxima fase evolutiva, e os que conseguiram, né, foram para uma próxima fase evolutiva. E os que não conseguiram foram realmente ali retirados para outro lugar que eles poderiam continuar evoluindo, né? Sim. Sim, e Sodoma e Gomorra é um caso bíblico. Muitas vezes a gente lê e por não entender as figuras de linguagem que são usadas nessas narrações bíblicas, a gente acredita que aquilo ali é como se fosse uma lenda, algo. Só que a gente pode trazer isso para realidades muito próximas. Sim. Por exemplo, quando aconteceu o tsunami na Tailândia, se não me engano foi na Tailândia, acho que sim. Isso há alguns anos atrás, há uns 10 ou 15 ou 20 anos atrás, eu não me lembro, não me recordo a data correta. Alguns estudiosos espíritas afirmam que aquele tsunami serviu para que as pessoas dessem aquele estalo e se dessem conta de que esse lugar, esse país tinha um papel muito incisivo aqui na Terra eu vou falar assim, da forma como eu entendo. É um papel muito de imprimir aqui na Terra e de repercutir esse potencial dessa carga erótica. Era um país que era muito voltado ao abuso, ao uso do sexo de uma forma muito material, né? Muito em busca somente de prazer, em busca de prazer relacionados à vaidade, ao poder, a dinheiro. Então, era um país que tinha essas características e que esse tsunami veio trazer muita dor e mostrar para muitos dos que estavam ali, né, e que sobreviveram, que o caminho para andar deveria ser outro. A forma de lidar com a vida deveria ser outro. Então, muitos daqueles que sobreviveram tiveram essa oportunidade de repensar, né, esse papel desse país no mundo. Então, acontecia muito das pessoas fazerem viagens para esse país, por exemplo, por causa desse apelo erótico que esses países traziam, né? E aí, aqui diz o seguinte: a princípio, exposto aos lances adversos das aventuras poligâmicas, né, que é de vários de relacionamentos múltiplos, né, o homem avança de ensinamento a ensinamento para a sua própria instalação na monogamia. Então, com o tempo, a gente vai entendendo que, normalmente, porque nós sofremos quando caminhamos errado, então, com o tempo, a gente vai entendendo que, por exemplo, as relações poligâmicas são relações que vão nos causar transtornos, que vão nos causar dificuldades, que vão nos causar débitos. Então, não é uma relação que vai nos trazer paz. E não nos trazendo paz, muito provavelmente, vai nos causar sofrimento. E através dessa caminhada em sofrimento é que a gente vai atingindo o entendimento de que vai se educando à força, né? Nas brigas da vida, nos tapas na cara que a vida nos dá. Então, a gente vai aprendendo que esse tipo de caminhada não é a melhor. Então, a monogamia poderia ser, provavelmente, o melhor caminho. E aí, a monogamia se estabelece assim, numa busca de se encontrar o equilíbrio nas relações, reconhecendo a necessidade de segurança e equilíbrio em matéria de amor. No entanto, ainda aí é impelido naturalmente a carregar o fardo dos estímulos sexuais,
muitas vezes destrambelhados, que lhe enxameiam no sentimento, reclamando educação e sublimação. Então, mesmo na monogamia, ainda assim, os instintos sexuais, esses impulsos, esses estímulos, eles vão estar presentes. Isso é claro, né? Isso é claro porque, independente de nós entendermos que nós precisamos de relações equilibradas, cada ser é um ser. Cada pessoa é uma pessoa. Ninguém, por exemplo, sonha relacionar com outro para sofrer. Eu nunca ouvi falar de alguém falando, nossa, mas o que eu queria mesmo era dar errado com aquela pessoa. Tudo que eu queria me relacionar com aquela pessoa porque ela não tem nada que eu precise, então eu quero dar errado com ela. Né? Eu nunca ouvi falar de alguém que tem esse tipo de pensamento, né? E aí, com o que acontece? Mesmo a gente já está, nós, né, a humanidade já está amadurecendo para o entendimento da monogamia como um meio de nós termos mais segurança, mais equilíbrio nas relações, ainda assim, nós alimentamos e nós temos essa propensão a estímulos eróticos, a estímulos sexuais que são muito intimamente mais ligados à nossa condição instintiva, à nossa condição primitiva, né? E isso é natural? Lógico que é natural. Existem pessoas que não têm, existem pessoas que, na verdade, sublimaram a ponto de não ter esse estímulo sexual voltado para a atividade sexual. Porque essa energia ela não como fala, subtraída da pessoa. É energia da criação. Então, ninguém nasce sem energia sexual. Essa energia é comum de existir em todos os seres. Entretanto, haverá aqueles que vão ter isso mais educado, haverá aqueles que ainda estão caminhando no instinto, e haverá aqueles que já sublimaram, como foi dito aqui, que já conseguem converter essa energia numa forma de trabalho útil aos outros, né? Aí nós temos o Chico, aí nós temos a irmã Dulce, aí nós temos a Madre Teresa, e vai, né? A história traz vários casos, né? E aí, aqui fala, deixa eu ver onde foi que eu parei, sublimação. Aqui diz assim: depreende-se disso que toda criatura na Terra transporta em si mesma determinada taxa de carga erótica, de que, em verdade, não se libertará unicamente ao preço de palavras, votos brilhantes, mas à custa de experiência e trabalho, de vez que instintos e paixões são energias e estados inerentes à alma de cada um, que as leis da criação não destroem e sim auxiliam cada pessoa a transformar e elevar no rumo da perfeição. Então, como foi falado, não existe o caso da pessoa que não tenha essa energia, né? Que não tem esses instintos, que não tem uma determinada carga erótica. Mas cada um no seu grau de educação, no seu grau de equilíbrio, né? Ou no seu grau de desequilíbrio. E é nesse ponto que a gente entende que é interessante a gente dar a devida atenção. Porque o atendimento fraterno vai lidar com pessoas que estão mais na faixa do desequilíbrio do que do equilíbrio, né? Concorda? Concordo. A gente vai estar muito mais fácil de atender pessoas que não conseguem ainda entender essa energia, que não conseguem ainda lidar com essa carga erótica, com problemas em relacionamentos por causa dessa carga erótica. Então, por exemplo, às vezes, na relação 1, tem essa carga mais acentuada e mais em desequilíbrio, e às vezes exige do outro que entre nessa sintonia, que às vezes às vezes entre nessa sintonia de uma forma não consentida, né? Então, existem casos em que as relações vão ter dificuldades, vão ter problemas e vão descambar para alguns tipos de desvarios por causa dessa carga erótica.
né? E aí nós podemos dar exemplos das questões de traição, das questões das pornografias, as questões relacionadas à abertura, aos relacionamentos abertos, né, a multiplicidade de casais. Então, tudo isso aí vai estar relacionado com essa carga erótica, a forma como eu enxergo a minha capacidade de relacionar com o outro através dessa da energia sexual, mas com adereços, né? Então, essa energia sexual, essa carga erótica vai dar à energia sexual adereços que são novidades e que para a nossa existência, para as nossas relações, muitas vezes pode, como é acostumado a falar, apimentar uma relação, mas pode também gerar transtorno, né? Muitas vezes gerar transtorno porque nem, às vezes, um ou o outro não tá dentro dessa sintonia, né? Então, vamos ver. E aqui, especificamente nesse capítulo, trata de carga erótica como algo que está mais relacionada à nossa condição instintiva, à nossa condição primitiva e animal, do que à nossa condição evoluída, né? Tanto que nós já ouvimos falar muitas vezes que anjos não têm sexo. Não é que anjos não tenham sexo, né? Muito provavelmente não está relacionado, porque muito possivelmente nós somos tão rudimentares no entendimento que anjo não deve nem ter forma física como nós, né? Mas quando é falado assim, é por quê? Porque essa condição da energia sexual já está educada a um ponto, sublimada a um ponto que não necessariamente a gente precisa se relacionar com outro através dela, né? Fácil entender, deixa eu ver, depreende-se disso que toda criatura na Terra transporta em si mesma, isso eu já li. Fácil entender, portanto, que do erotismo transformar e elevar... Peraí, ainda, eu estou pulando partes. Eu acho ruim ler no celular, peraí. Fácil entender, portanto, que do erotismo como fator de magnetismo sexual humano na romagem terrestre, seja em se tratando de espíritos encarnados ou desencarnados na comunidade planetária, não partilham tão somente as inteligências que já se angelizaram em minoria absoluta no plano físico e aqueles irmãos da humanidade provisoriamente internados nas celas da idiotia, por força de lides expiatórias abraçadas ou requisitadas por eles próprios antes do berço terreno. Então, somente anjos e aqueles espíritos que pediram a prisão no corpo físico por meio da idiotia, por exemplo, é que não tem essa energia como um mecanismo de relação uns com os outros, como eu acabei de dizer, né? Os espíritos sublimados se atraem uns aos outros por laços de amor, considerado divino, por enquanto inabordáveis a nós outros, porque com certeza a gente não entende a condição de amor. A gente não entende de tal forma que a gente não pode relacionar, a gente não se sente atraído por uma pessoa, primeiramente por amor. A gente se sente atraído por uma pessoa por causa de atrações relacionadas ao físico, relacionadas à postura, ao conhecimento que a pessoa tem, coisas que vão nos atrair, que vão chamar a nossa atenção e causar a nossa admiração em relação a uma pessoa. E isso não é amor, né? Então, os espíritos que são sublimados, os espíritos que são superiores, eles se relacionam através do amor considerado divino. Nós não temos compreensão ainda para isso. E os companheiros temporariamente bloqueados por cérebros deficientes e obtusos atravessam períodos mais ou menos longos de silêncio emocionados, destinados a reparações e reajustes quase sempre solicitados por eles mesmos, repetimos, já que se sentenciaram a entraves e inibições no campo da exteriorização da mente, através dos quais refazem atitudes e recondicionam impulsos afetivos em preciosas tomadas e retomadas de consciência. Então, quando o corpo está aprisionado em condição de idiotia, como foi falado anteriormente, em condição de certas deficiências,
que foi requisitado pelo próprio espírito, porque houve, durante a caminhada evolutiva dele, uma dificuldade muito grande em reparar as suas, né, em reparar os seus equívocos, em constantes desequilíbrios que foram se calcificando no espírito. Então, a dificuldade de sair de uma condição que levaria esse espírito à evolução faz com que ele escolha estar aprisionado num corpo que iniba todas as condições da mente para que ele possa, em insights de consciência, retomar tomar a guia do seu próprio corpo, né? Então, são essas duas condições em que a carga erótica não se manifesta como normalmente se manifesta nos outros, nos demais, como nós. Em nós, a carga erótica é uma energia utilizada para que nós nos relacionemos uns com os outros. E ela pode ser utilizada a nos relacionar pela atração, pelos jogos da atração, e pode também ser usada para levar o nosso irmão à queda. Né? Então, essa carga erótica ela vai ser usada de várias formas. Isso vai depender da mentalidade de cada indivíduo, porque cada um de nós vai ter condição de dizer o que eu para mim e o que eu quero para o outro. Né? E como que eu posso utilizar de forma, às vezes de forma inteligente, aquilo que eu tenho de poder. Então, a carga erótica eu posso entender ela como uma forma de poder, né? E aqui eu quero fazer uma pausa. Hoje eu tô falante, a Rani tá aí caladinha. Acabou o nosso tempo ou não? Nem sei. Não, tá não. Acho que tem 10 minutos? 10 minutos? Então, eu tô falante, mas eu vou terminar de ler o texto e você, por favor, me ajuda também. Não, mas tá ótimo, Fábio. Quando eu não estou contribuindo, é porque eu estou concordando. Pois, essa energia dessa carga erótica, como eu vim falando sobre podermos utilizá-la por ser uma forma de poder, a gente vê uma demanda muito grande, um apelo muito grande por essa energia, hoje em todas as condições de cultura. Né? Então, nas culturas que são transmitidas pelas mídias, pelas redes sociais, o que chama mais atenção, o que atrai mais holofotes, o que atrai mais curtidas e tudo mais, sempre, muitas vezes, está relacionado ao apelo, ao erotismo, à sensualidade, né? Uhum. E a sensualidade é uma arma de poder. Então, muitas pessoas, elas conseguem o que elas querem por causa do seu potencial magnético da sensualidade. Sim. Né? E isso pode levar tanto ela quanto os outros a quedas, né? A quedas que são muito... que trazem um arrastamento muito difícil para o espírito, para reparações futuras, expiações futuras. É claro que nós estamos conversando a respeito da parte ruim, né? Mas que nós partimos aí do pressuposto de que a sensualidade, a sexualidade, ela é importante. A gente já conversou a respeito disso, né? Da parte criativa ali, da parte genésica, né? Que nós temos que também direcionar essa energia para outros fatores sem ser tanto para sexo. Sim. Né? E aí, a parte erótica que nós temos, né? É a parte de magnetismo que nós temos, de sensualidade, de conquista do outro. Sim. Essa parte é importante. Mas ela é importante para quê? Para criarmos laços, né? E fazer disso, posteriormente, né? Se transformar em amor. Justo. E tudo que é desequilibrado é prejudicial. Tudo que é em excesso é prejudicial. Então, essa carga erótica, por exemplo, ela vem no sentido de que ela pode ser muito útil, né, na conquista. Ela pode ser, por exemplo, hoje eu estava assistindo o Boletim Espírita e o André Marosso, que eu gosto muito de acompanhar, é um psiquiatra muito importante para o meio espírita, comunicador no meio espírita, ele diz que
a carga erótica, o erotismo, nunca ele vai ser usado como meio de elevação espiritual, isso é lógico. Porém, né, Deus usa até do que é ruim, até do que é o mal, para nos beneficiar e para nos ajudar. Então, em alguns casos em que nós estamos, por exemplo, em condições de limitações, por exemplo, uma pessoa que é muito tímida, muitas vezes ela pode fazer uso de conteúdo erótico para que ela possa se desprender na condição da relação com os outros. E isso é um uso positivo, né? O que não pode acontecer é de essa pessoa achar que somente o conteúdo erótico é que vai fazer suas condições de prazer. Somente o conteúdo erótico é a condição mais normal, a condição mais saudável. Então, tem gente, por exemplo, que utiliza tanto conteúdo erótico que ela não acha que uma vida rotineira, tranquila, normal, sem adereços, sem criações, né? Entendeu? Essa vida não tem sentido. Então, ela só se sente realizada e, logicamente, que essas realizações são realizações muito momentâneas, porque ela não tem limiar, ela não tem um ponto máximo, sempre a pessoa vai querer mais. Aí entra o vício, né? Exatamente. E aí... E nesse contexto, então, no contexto de pessoas, por exemplo, que têm algumas limitações que as impede mesmo de relacionar com outras pessoas, eu não vou entrar em detalhes nisso, porque não é o caso, mas são pessoas que também utilizam de conteúdo erótico para conhecer o próprio corpo, né, como fala, para canalizar, para esvair essa energia sexual que é tão turbulenta, né? Um vulcão dentro do corpo da gente. Então, esse é o uso interessante da carga erótica. Passado desse limite, aí nós já estamos falando de vícios. E o que é interessante a gente entender é que quando nós fazemos uso, seja casal, seja pessoas que não estão em um relacionamento, nós fazemos uso de conteúdo erótico, nós estamos movimentando energias no nosso corpo que muitas vezes nos ajudam a conhecer o nosso corpo e tudo, nos ajudam a pensar numa condição de relacionamento com outros e tudo mais. Porém, nós estamos ali naquele momento e nos momentos das nossas relações sexuais com pessoas que nós, muitas vezes, nós nos relacionamos sem um contato afetuoso, relações sexuais que são única e exclusivamente para o prazer. Nós estamos acompanhados o tempo inteiro de irmãos que se beneficiam dessas sensações. São espíritos que ainda não entenderam que essas sensações estão para o físico, estão para o plano físico, né? E eles precisam ainda, como, por exemplo, irmãos desencarnados que precisam da sensação do alcoolismo. Assim também é um irmão desencarnado que era viciado em sexo, por exemplo, né, quando encarnado, e que quando ele passa para o plano espiritual, ele continua usando pessoas que têm essa propensão, essa tendência, esse vício, ele utiliza da energia dessas pessoas, e nós chamamos esse processo de vampirismo. Então, quando nós descambamos para os distúrbios, para os desequilíbrios relacionados à carga erótica, nós podemos ter a certeza que nós estaremos acompanhados de irmãos desencarnados que fazem uso dessa energia. E, fazendo uso dessa energia, eles nos limitam, debilitam de tal forma que nós ficamos mais propensos a doenças graves. É o vampirismo, né? Exatamente. Nós ficamos com a imunidade baixa, né? A nossa condição espiritual fica muito pesada, muito sombria, né? Então, e eu tenho um relato de um atendimento que a gente fez uma vez numa reunião mediúnica que eu achei muito interessante e intrigante. O irmão chegou falando de que ele estava acompanhando alguém, né, que era uma pessoa que estava precisando de ajuda, por quem nós orávamos muito. Então, nossa casa tem o trabalho do atendimento fraterno, a gente faz vibrações por pessoas em todas as condições, né? E aí esse irmão chegou dizendo
que ele acompanhava essa pessoa. E ele acompanhava essa pessoa desde muito tempo, porque o que ele mais gostava era de tudo que tinha na casa dessa pessoa que fazia alusão ao sexo. Então, ele tinha muitos objetos, muitas coisas na casa dele que ele utilizava para o prazer. E ele dizia que aquilo ali era uma loucura, que aquilo deixava ele assim sem condições de reação. E no primeiro momento ele chegou com essa arrogância, dizendo que ele estava lá porque era muito prazeroso estar lá, porque era muito bom, que era muito gostoso, porque tudo que tinha lá era sexo e toda a casa era muito essa energia, sabe, do erotismo e tudo mais. E aí, com o andar da conversa, esse irmão que estava claramente vampirizando aquele que estava encarnado, que estava sendo atendido, claramente ele começou a mudar o comportamento dele e ele começou a dizer: eu não consigo me desvencilhar daquela energia. E eu não consigo me desvencilhar porque aquilo ali me puxa como se fosse um imã. E eu não consigo sair daquela força. Aquela força me atrai, que eu posso estar onde eu estiver, que eu não consigo sair daquela força. E ele me chama. E aí, é um tipo de obsessão que a gente trata aqui, que é um tipo de obsessão em que quem está obsediando é quem está encarnado. E quem está sendo obsediado é quem está desencarnado. Exatamente. E aí a gente escuta coisas do tipo assim, um relato de uma conhecida minha, que uma amiga o marido tinha desencarnado e o marido aqui, encarnado na Terra, era muito sexual. Era um homem que era viciado mesmo e que na relação dos dois, no casamento, ele não aceitava ficar sem o ato sexual de jeito nenhum. Então, era uma pessoa muito ativa, como é dito aqui, né? Ativa sexualmente. E ele desencarnou. E ela, todas as noites, ele ia no sonho, no desdobramento dela, e ela sentia fisicamente o contato sexual com ele todas as noites. Ela acordava como se ela tivesse sido atropelada, ela fala. Porque nós vamos só cumprimentar a Bárbara Lucas, né? Sim. Boa noite, Bárbara. Então, esses relatos levam a gente a entender que, estando encarnado ou estando desencarnado, essa carga erótica vai permanecer. Essa carga erótica vai existir. Ela é ruim? Nem de todo. Mas, na condição espiritual em que nós estamos, nós a temos em mais desequilíbrio do que equilíbrio. E o que nós precisamos é saber dosar essa energia para que ela não se transforme em um vício, para que ela não se transforme em uma doença, para que eu não estabeleça com o outro uma relação de escravidão espiritual. Porque, por exemplo, quando a gente fala de adereços eróticos e tudo mais, quantos casais, às vezes, a companheira ou o companheiro está numa condição de aprisionamento, fazendo o que não gosta para agradar, porque tem medo, por exemplo, de encerrar a relação, né? Então, essa carga erótica pode me colocar numa condição de poder em relação ao outro, em que eu possa estar escravizando o outro com aquilo que eu acho que é prazer para mim. E, às vezes, para o outro, isso não é um prazer, né? Exatamente. E aqui diz assim: diante do sexo, não nos achamos de nenhum modo à frente de um despenhadeiro para as trevas, mas perante a fonte viva das energias em que a sabedoria do universo situou o laboratório das formas físicas e a usina dos estímulos espirituais mais intensos para a execução das tarefas que esposamos em regime de colaboração mútua, visando ao rendimento do progresso e do aperfeiçoamento entre os homens. Cada homem e cada mulher que ainda não se angelizou ou que não se encontre em processo de bloqueio das possibilidades criativas no corpo ou na alma, traz evidentemente maior ou menor percentagem de anseios sexuais a se expressarem por sede de apoio afetivo, e é claramente nas lavras da experiência, errando e acertando, e tornando a errar para acertar com mais segurança, que cada um de nós, os filhos de Deus em evolução na Terra, conseguirá sublimar os sentimentos que nos são próprios, de modo a erguer-nos, em definitivo, para a conquista da felicidade celeste e do amor universal. Sim?
Então, nós vamos, já que nosso tempo esgotou, né? E que nós falamos bastante hoje, vamos encerrar com a prece, né? A prece de São Francisco, né? Que é muito pertinente para o nosso assunto. Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, que assim seja. Que assim seja.